Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Ricardo é jornalista, escritor e fotógrafo. Natural aqui de São José dos Campos, se dedica à fotografia desde 2002, com destaque para natureza, animais e cultura. Ao todo, já são 8 livros de fotografias publicados, entre eles a obra premiada Riqueza de um Vale. Um de seus maiores projetos é a palestra A Caça do Bem, que é ministrada para crianças de escolas públicas aqui da cidade. Vamos agora conhecer um pouquinho mais dessa história, com a palavra Ricardo Martins. Qual é a sua formação e suas experiências profissionais antes da fotografia? Sou formado em jornalismo, foi meio que por acaso, que eu acabei indo para o jornalismo. Eu sempre quis, na verdade, fazer o que eu faço hoje em dia, que é a fotografia. Só que eu sempre tive desde criança, eu sempre tive essa consciência, porque eu via, minha família toda de advogados, eu via, você quer fazer direito, quer ser advogado, você vai fazer direito, tem todo um caminho para ser percorrido, do mercado, você quer ser médico e tal. Agora, você quer ser fotógrafo de natureza, o que eu vou fazer para chegar aqui? Como é que eu vou viver disso? Então, desde criança era uma preocupação minha sobre isso. E quando foi chegando a época do cursinho, eu prestei para direito, porque a família inteira já estava ali, tinha um escritório montado para isso, meus irmãos, meu pai, tia, prima, todo mundo vem dessa área. Eu passei, fiz até o 2º ano de direito, foi aí que eu vi que não era aquilo que eu queria, Eu trabalhava já no escritório, vivia no fórum, levando processo, e era um mundo completamente diferente do que realmente eu procurava. Saí, e aí eu fui procurar na faculdade qual curso que eu poderia transferir. Ou era jornalismo ou era publicidade. Eu acabei indo para o jornalismo, que é uma coisa que me ajuda muito hoje em dia. Não foi um curso que eu fui fazer diretamente, mas acabei me apaixonando por jornalismo, adoro. E hoje me ajuda muito nessa parte de falar na frente de uma câmera, de gravar um vídeo, usar até na rede social, que é uma coisa que eu uso bastante, até para trazer as pessoas para o meu trabalho. E acabei curtindo bastante essa parte também, e ali tinha um curso de fotografia dentro do jornalismo, que foi o que me ajudou bastante também, Quando você descobriu sua paixão pela fotografia? A fotografia, ela é muito especial para mim, na verdade, E primeiro eu costumo dizer que eu descobri a paixão pela natureza, isso foi muito, muito presente para mim. Meu pai é do Pantanal, então eu passei uma boa parte da infância indo para o Pantanal, e aquilo me encantava muito. Eu lembro eu criança vendo ali jacaré passando, a gente pegando aqueles peixes grandes, aquela natureza toda. Então isso era, ficar no meio da floresta para mim era uma coisa assim apaixonante. O que para muita gente é meio assustador hoje em dia, Tem muita gente que tem medo. Para mim sempre foi muito natural. Eu estou em casa ali, isso era desde criança. E a fotografia eu descobri com 10 anos de idade, na verdade. Tem 2 lugares que são muito importantes na minha vida, o Pantanal e a Mata Atlântica. O Pantanal bem novinho, bem criança, e a Mata Atlântica um pouquinho mais crescido ali, com 10 anos de idade, especificamente em Ubatuba, que era onde eu gostava muito de entrar no meio da floresta e ficar sentado. Ali eu tenho lembranças muito presentes de sentar num tronco de árvore e começar a ver a luz que entrava e batia numa folha, o passarinho que pousava aqui e tinha um fundo bonito. Isso já era fotografia. Eu já fotografava na cabeça. E um dia, chegando perto da mata, eu tinha alguns lagartos que ficavam tomando sol na beirada da mata. Todo dia eles estavam ali. Todo dia eu ia lá ver eles de longe. Um dia eu decidi pegar uma máquina que meu pai tinha, que era um Olympus, e bater uma foto. Eu peguei essa máquina, fui até a beirada da mata. A hora que eu cheguei perto deles, todos saíram correndo, não ficou nenhum. E aí eu me aproximei um pouco, e a visão que eu tive foi de uma cobra, que era uma cobra cipó muito verde, e ela passava pelo galho seco de uma árvore. Aquilo foi uma cena que me puxou, me atraiu demais, assim. Eu não tive em nenhum momento medo de querer sair dali. Aquilo me puxou e automaticamente eu subi aquela câmera e bati a foto. Eu nunca esqueço a sensação de felicidade que eu tive ao apertar aquele botão, assim. Foi um negócio muito, muito forte na minha vida, muito especial da minha vida. Quando eu apertei aquele botão com 10 anos de idade, eu virei fotógrafo de natureza. Foi naquele dia. Quando você decidiu trabalhar com fotografia profissionalmente?
Desde o segundo ano eu já procurava trabalho já, então batia assim em redação, batia em site, tinha um site muito legal na época aqui em São José, que ele fazia cobertura de raid, que são aquelas corridas de jipe que acontecem no meio da natureza. Então era o mais próximo que tinha de eu ficar na natureza. Então eu batia lá na porta dos caras, falei, mas a gente não tem dinheiro, a gente nem tem como mandar alguém para lá. Eu falei, não, mas eu vou de graça, deixa eu só publica as fotos e faz. Então eu comecei a cobrir os raids por aqui. E a coisa foi indo. Dessa cobertura de rádio, eu fui convidado para cobrir o Rally dos Sertões. Eu estava no segundo ano de faculdade. Aí viajei durante um mês, cobri o rally inteiro. Eu não ganhei um centavo com isso. Na verdade, tudo que eu fiz na fotografia, na faculdade, durante os 4 anos, nunca ganhei um centavo. Nunca ganhei dinheiro com fotografia. Mas era a minha paixão, eu estava na faculdade ainda. A hora que acabou a faculdade, a coisa ficou um pouco mais séria. Eu falei, e agora, como é que eu vou viver disso daqui? Eu preciso viver disso. Acabou a faculdade, eu fui morar em Corumbá, que é no Pantanal. Morei durante 6 meses ali em Corumbá, não diretamente trabalhando com fotografia, fui trabalhar com uma tia minha que tinha um negócio na beira do Rio Paraguai, mas eu estava perto da natureza ali. Fiquei ali 6 meses, não deu certo, eu agradeço bastante por isso, até não deu certo, porque aí eu voltei para São José dos Campos, sentei na frente do computador e falei assim, agora eu preciso mergulhar eu preciso descobrir esse mercado. Então, eu comecei a pesquisar fotógrafos que viviam disso, aí fui embora para São Paulo, trabalhei em São Paulo mais ou menos 4 meses com um fotógrafo de natureza, e ali eu aprendi bastante coisa dentro do escritório, essa parte de mercado, essa parte comercial, para mim, São Paulo foi uma faculdade que eu fiz durante 4 meses, mas que valeu, assim, acho que valeu uns 10 anos da minha vida, aqueles 4 meses, foi muito intenso. Aí eu descobri o mercado da fotografia, eu descobri esse lado editorial, né, de como fazer um livro de fotografia, descobri as leis de incentivo, primeiro veio a Lei Rouanet, eu descobri a lei, comecei a colocar projeto na lei, e acho que o pulo do gato foi o seguinte, eu lembro que eu convivia muito com esse mercado e eu via como é que eram as apresentações que chegavam nas empresas, né? E era uma folha de sulfite, escrito objetivo, conceito, tudo escrito. Eu falei, eu preciso fazer uma apresentação diferente, que vai chamar a atenção do diretor de marketing, que vai decidir isso daí. Porque uma coisa que eu sempre tive muito na minha mente era o seguinte, vou fazer o primeiro livro, ou eu faço o livro na melhor gráfica, com o melhor papel, e eu fico lá no mato para fazer a melhor fotografia, ou eu não faço. Então, o mesmo valor que o meu projeto tinha, de grandes fotógrafos da época já, é o mesmo valor. Então, por que uma empresa vai bancar um projeto de um cara novo, que não fez nada ainda, se tem o mesmo valor, esses caras já são fera no mercado, já estão aí há 20, 25 anos. Por quê? E aí eu fiz uma apresentação de venda do projeto, toda com fotografias. Eu fiz algumas fotos. O primeiro livro chamou Encanto das Aves, que eram as aves coloridas da Mata Atlântica, então fiz umas fotos bem artísticas, assim, que é muito a minha linha, e a gente montou essa apresentação, bem artística. Nós mandamos para algumas pessoas que fazem a venda, né? E eu tenho uma felicidade muito grande, porque é uma empresa que chama Doblia, da Gabriela e da Paula, e até hoje elas trabalham comigo. E a gente mandou para elas pegaram esse projeto de um cara desconhecido, e eu nunca esqueço ela falando, ela estava fechando um projeto com uma empresa que chamava Retratos de São Paulo. Ela estava na mesa da diretora de marketing e aí ela veio uma apresentação, toda colorida. Aí isso é relato dela me contando. Ela puxou a apresentação, a diretora veio e falou assim, nossa, o que é isso daqui? É um livro de fotografia de aves da Mata Atlântica e tal. Ela fez ali a apresentação, ela olhou e falou assim, nossa, mas isso pode ficar bonito, porque era o visual. Se tivesse só escrito, ela não ia ler, não ia entender o que era. Ela falou assim, que pode ficar bonito. Aí a empresa bateu o martelo e eu consegui vender o primeiro projeto. Coisa que era meio raro de acontecer, porque uma coisa é você aprovar na Lei Rouanet, outra coisa é você vender um projeto pela Lei Rouanet. E aí ele foi vendido, se eu não me engano, em 6 meses que ele estava já feito, ele foi vendido. Isso aconteceu no final de 2008, eu assinei o contrato no dia 25 de dezembro de 2008. Assinei o contrato. Virou para 2009, eu comecei a fotografar, janeiro, fevereiro, março, abril, fotografei durante 4 meses esse livro, e
foi uma dedicação assim intensa. Imagina você com um projeto desse na mão, né? Você podendo fazer um livro desse com toda a liberdade artística que você poderia ter. Eu lembro que eu me enfiava no meio do mato, cheguei a ficar 8 horas para fazer a foto de um passarinho, que era um tié-sangue, estava até molhado com a chuva, que era muito difícil essa foto desse bicho. E aquelas 8 horas que eu ficava parado ali, camuflado no meio da mata, era deliciosa para mim. Então, era uma meditação. Quanto mais tempo eu ficava, mais eu adorava ficar ali, era um sonho que estava se realizando. Eu fotografei durante 4 meses. Na verdade, o cronograma era para eu acabar as fotos em 2 meses. Não conseguia fotografar, porque as aves estavam trocando de pena, era um período ruim. Eu liguei para a equipe inteira e falei, olha, eu preciso de mais tempo para fazer a foto dessas aves, e aí vocês vão ter que se espremer depois, porque a matéria-prima é a fotografia desse livro. E a grande viravolta da fotografia aconteceu no Parque Nacional do Itatiaia. Até então eu tinha, se eu não me engano, acho que umas 5 fotos para o livro só, eu precisava de 130. Eu estava no Parque Nacional do Itatiaia, que é um lugar que eu tenho um carinho gigantesco. E lá começaram a acontecer coisas assim que eu não entendia direito. Eu queria fazer a foto de um tucano do bico verde. É difícil você ver uma posição boa para fazer a foto. Eu estava num lugar alto, já apareceu um tucano do bico verde, ele pousou a 5 metros de mim, assim, bem na minha linha. Eu falei, nossa, olha o tucano, como um fundo bonito, a foto estava ótima. Assim, a hora que eu levantei para bater a foto dele, veio um outro tucano e pousou ao lado dele, os dois ficaram na mesma posição perfeita. Eu bati a foto. E ali começaram a acontecer várias cenas assim. Tem uma outra ave que é o guache. Quando você olha essa ave parada, ela inteira preta, não tem muita graça assim. Ela tem 3 coisas que são lindas. Ela tem um bico esbranquiçado, um olho azul, e as costas dessa ave, a hora que ela abre a asa, é toda vermelha. A única maneira de você ver esse animal mais fácil é quando ele está voando. Você vê aquele sangue nas costas dele. E eu estava parado, pousou um guache na minha frente, ele abriu a asa, ficou de costas para mim, aí com o bico dele começou a coçar aquelas penas vermelhas. Assim. Era uma cena linda, eu bati a foto. Então começaram a acontecer coisas nesse sentido. Eu terminei o livro, a gente entrou em gráfica, ficou pronto, nós mandamos para a empresa. Depois de uma semana que o livro chegou na empresa, o diretor pediu meu e-mail pessoal para as meninas que venderam o projeto. E aí causou mundo ficou com medo. Elas me ligaram, falaram, ele pediu seu e-mail, a gente não sabe o que ele quer com você. Depois você fala. E até eu fiquei, se aconteceu uma coisa errada no livro? E aí chegou o e-mail dele, dizendo que, parabenizando por aquele livro e dizendo que até hoje foi um dos melhores livros de fotografia que eles patrocinaram. Parabéns. Então, eu mandei para a equipe inteira, porque eu não faço nada sozinho. A equipe inteira é merecedora desse e-mail, eu mandei. E aí a coisa começou a acontecer. Como você se capacitou na área da fotografia? Eu sempre fui muito autodidata. Na fotografia, eu fotografo muito com o olhar. Mas eu sempre fui aprendendo muito, estudando, lendo. Eu tenho um amigo em São Paulo que é fotógrafo de moda, não tem nada a ver com a minha área. E aí eu passei lá uns 3 dias com ele uma vez no estúdio, vendo ele fotografar modelo. E aí, vendo como é que ele montava a luz, como é que ele fazia aquele fundo, eu comecei a ter ideias de como fazer, tirar alguns detalhes dali e levar para o meio da floresta. Então, o meu processo sempre foi esse, sempre foi de observar, absorver, aprender e aí reproduzir, pegar o que eu achava interessante e com criatividade fazer ali a minha fotografia. A capa desse livro, do Encanto das Aves, você vai ver que são aves borradas e é um fundo preto, que é um pano preto que eu tive a ideia de levar para o meio da mata. Então eu estendi esse pano preto de 2 metros por 2 metros no meio da floresta, onde tinha uma concentração muito grande de saíras ali no meio dessa floresta, e aí eu fiz a foto com esse fundo preto, usando flash também, que não chegava no fundo, tudo técnica de estúdio que eu fui, mas por que você está fazendo isso? Ah, é assim, assim, assado. Aí eu fui pegando e eu ia desenvolvendo. Como funciona o processo de produção de cada livro? Produzir um livro é uma experiência que eu falo assim, é um filho que que vai nascer. É fantástico esse processo, eu acho delicioso produzir o livro, desde a ideia que você tem, do tema. Alguns dos livros que eu produzi, a ideia veio de roda de fogueira, no Pantanal, de pessoas contando história, falou, isso aqui é muito bacana, pode virar um livro.
E desde também de observar muito a minha região aqui, que é o Vale do Paraíba, que eu acho lindíssima, né? A Serra da Mantiqueira é uma coisa fantástica, você tem o Vale Histórico também, que é fantástico. Quando você tem a ideia de um tema, que você escreve esse projeto, ele é aprovado, aí já começa a produção do livro. Ele é aprovado, aí começa a parte de venda, que eu tenho equipe de vendedores que fazem essa parte, para mim, os captadores de recursos, mas eu também faço isso. Não sempre, mas quando tem essa chamada de alguma empresa que quer saber um pouco mais, eu participo das reuniões, eu faço reunião com diretores e acabo fechando o projeto ali. Depois que ele é fechado, eu reúno a minha equipe inteira e a gente estabelece o cronograma desse livro. A primeira coisa é viajar, então arrumo toda a minha mala e vou embora viajar. Aí começa a produção da fotografia. Eu acho que isso que é o mais interessante. Eu coloquei esse projeto, a gente escreveu esse projeto, eu tenho toda a ideia de o que vai ser o livro. Eu vou fotografar tal região, eu vou fotografar isso, isso, isso. Eu tenho todo o cronograma, os lugares que eu vou e o que eu vou fotografar. Só que eu nunca sei o que vai acontecer lá. Todas as vezes que eu fui fazer um livro, ele nunca saiu da maneira que eu planejei. Eu acho isso maravilhoso, porque eu deixo a coisa correr. Então, se eu tenho a ideia, por exemplo, de fazer um livro só de paisagem, que já aconteceu, que era paisagem e bicho, eu não fotografava muito gente na época, aí quando eu vi um senhor batendo barro na casa dele, levantando uma casinha de barro ali no meio de um sertão, com uma luz maravilhosa, não tinha como não fazer a foto dele. Eu fotografei, ele entrou no livro. E aí começaram a acontecer mais coisas que eu não tinha nem ideia. Fotografar pessoas, de fotografar, por exemplo, igreja, que é uma igrejinha no topo da São Luís do Paraitinga, que é lindíssima também, e ela veio para esse livro. Então eu nunca sei o que vai acontecer. Eu deixo a coisa rolar, o livro ele vai se desenhando. Na verdade eu falo que aquele tema, a região, ela se mostra para mim na maneira que ela quer ser fotografada. E eu vou respeitando isso. Então esse é o meu processo. Ele é bem autoral, ele tem uma liberdade muito grande e eu realmente deixo isso acontecer. Não fico preso a absolutamente nada. Como é a experiência de ficar em lugares distantes durante o processo de produção de um livro? Eu adoro. Eu adoro viajar, eu adoro o desconhecido, assim, eu adoro saber, não saber o que tem a 10 passos na minha frente. Esse descobrimento é fantástico, né? E nessa área da fotografia, você tem que ficar muito sozinho, né? A fotografia de natureza exige bastante isso em vários momentos. E é uma coisa que eu gosto. A solidão, para mim, é uma coisa que me agrada. Então, quando eu estou nesses lugares que eu tenho que ficar parado, para mim é uma meditação. Então, esse processo é fantástico. A solidão me agrada, o desconhecido também me agrada, e ficar viajando durante um bom tempo, para mim, isso me ajuda no próprio processo da fotografia. Então, essa parte da produção fotográfica do livro é uma das que eu mais gosto. Acho que é a que eu mais gosto, mas a pós-produção dele também é super interessante, que é a que eu estou nessa fase agora. É super interessante e você vai revivendo aqueles momentos que você estava lá no meio do mato e essa coisa de você não saber o que tem ali na frente te estimula muito a ir lá e você conhecer o lugar e você a fotografar. Uma coisa é você fazer uma foto, uma coisa é você realmente conhecer aquele lugar, conhecer como é que a luz funciona ali e aí sim fazer uma foto. Tem alguns lugares que eu fui que eu nunca tinha visto na vida. Um deles foi até recente, as Cataratas do Iguaçu, que é um lugar assim gigantesco, lindíssimo, eu nunca tinha ido. E a hora que você chega lá, eu até falei, aqui você tem tudo e nada ao mesmo tempo. Foi extremamente para mim difícil fotografar as Cataratas do Iguaçu. E de repente, porque é fácil, é tudo tão bonito ali, por isso, é tudo muito e não tem nada ao mesmo tempo ali. Eu tenho que saber como fotografar. Eu passei 2 dias só andando por ela, observando como é que era a luz, de manhã, à tarde e à noite, de manhã e à tarde e à noite. Falar, esse ponto aqui é melhor agora ao entardecer, esse daqui é melhor de manhã. Ou fazer uma fotografia noturna que vai valer a pena disso.
Qual foi a sensação de ganhar o prêmio Jabuti com seu livro A Riqueza de um Vale? O Jabuti foi um presente para mim, assim, fantástico, muito especial, porque é um prêmio muito importante no país e é um prêmio, claro que você tem essa vontade, né, de ganhar, de estar lá, de ser premiado com ele, mas eu imaginei que ia demorar bastante, assim, não sei, imaginava que depois de uns 10 anos de carreira fazendo um livro e toda, e eu fui premiado com o segundo livro que eu lancei, que chamou A Riqueza de um Vale. Eu lancei O Encanto das Aves, na sequência veio A Riqueza de um Vale, e com esse livro eu fui premiado com o Jabuti, e é um livro do Vale do Paraíba, né? É um livro da região onde eu nasci, que eu sou apaixonado por aqui, e eu me lembro muito bem, inclusive, eu estava voltando dessa viagem da tartaruga, eu estava no meio da Amazônia, eu cheguei na cidade de Palmas, que eu tive acesso à internet, e eu comecei a receber, né, mensagem, eu fui ver no meu Facebook na época as pessoas parabenizando, eu fui ver, era o prêmio, então eu não acreditei naquilo ali. Para mim foi muito, muito especial. O mais especial ainda foi poder levar minha família inteira para São Paulo, lá na Sala São Paulo, naquela premiação toda formal, toda pomposa, assim, parecia um Oscar até, que os premiados ficam no meio, os convidados em volta, você vai lá, recebe a estatueta. Foi poder levar meu pai, minha mãe, meus irmãos, e nesse prêmio, que foi fantástico. Minha família sempre me apoiou, né? Desde quando eu quis mudar do direito, nunca teve nenhuma objeção, nada, sempre me apoiaram para isso, mas era aquele fotografia de natureza, como é que vai isso daí? E foi muito feliz, né, poder levar todo mundo lá, foi uma noite especial para mim e esse prêmio abriu algumas portas, né? Além de ter os livros, eu tinha o prêmio também para poder falar para as empresas, né, numa reunião, e isso fez fechar um livro junto com uma empresa, tenho certeza, assim, que a hora que a gente falou desse prêmio na mesa, todo mundo falou, poxa vida, então você tem um peso maior hoje em dia. Então foi um presente muito especial para mim. Como foi a experiência de ser convidado pelo Itamaraty para realizar a exposição fotográfica Meu Brasil, Meu Olhar no Irã? Essa foi um pouco engraçada, porque eu estava na casa do meu irmão, num domingo, estava lá num churrasco, e eu fui conferir meus e-mails, aí tinha um e-mail do Itamaraty. A hora que eu abri esse e-mail, era um e-mail extremamente formal, é o Itamaraty, né? Muito formal, assim. Prezado senhor Ricardo, nós temos a honra de convidar. Eu li aquilo tudo, falei, será que é sério isso daqui? Eu lembro que fui até procurar o nome da pessoa que assinou ali o e-mail, do diplomata que tinha assinado o e-mail, aí eu vi que era sério aquilo, a gente entrou em contato, começou e falou, olha, a gente quer fazer uma exposição fotográfica apresentando o Brasil aqui no Irã. Na verdade, o governo brasileiro queria fazer uma aproximação com o governo iraniano ali, e a ideia, né, do Itamaraty, que fizeram uma reunião, foi fazer uma exposição fotográfica apresentando o Brasil. Fizeram uma pesquisa para quem que seria o fotógrafo que a gente iria convidar, chegaram no meu nome e aí veio o convite. Então, quando aconteceu, eu falei Irã, cara, Irã. Como fotógrafo, fantástico você ir para o Irã, mas como pessoa, assim, naquele primeiro momento, eu falei, nossa, a gente tem essa imagem, né? Quando a gente fala de Oriente Médio, Irã e tal, guerra ali, né, perigoso, ficou na minha cabeça aquilo, mas em momento algum eu pensei em recusar, falei, não, vamos, eu vou, mas eu estava com aquilo na cabeça. Acertei tudo com o Itamaraty, chegou o dia da viagem, eu peguei o avião, acho que, se não me engano, foram 18 horas de voo, a gente parou em Doha e depois chegou no Irã, e tudo muito diferente, né, para mim ali. Eu lembro quando chegou no Irã, me receberam, eu comecei a andar pelo Irã, primeiro, durante 15 dias, foram as exposições fotográficas, tinha muito compromisso diplomático, assim, não tive muito tempo para poder conhecer o país ainda. Só que eu andava muito pela minha região, e eu comecei a ver um outro Irã, que eu não via nas notícias, né, eu não via aquilo ali. Eu tinha a impressão, né, uma ignorância minha, de chegar, encontrar um país destruído, um povo muito hostil, né, assim, e a hora que eu cheguei,
país super bonito, assim, lindo, tudo funcionando. É perigoso, sim, as fronteiras são perigosas ali, mas quando você está ali na capital, naquelas cidades em volta, é tudo muito bonito e um povo extremamente hospitaleiro. Eu nunca esqueço de uma passagem que eu estava em uma das cidades, que é Isfahan, que é uma cidade turística não, assim, uma cidade famosa, né? Mas você não vê muito turista, né, no Irã. E lá tem duas pontes, que à noite elas são lindíssimas. A arquitetura deles é fantástica, né? A arquitetura milenar da iraniana, que vem da Pérsia, é linda. Então são duas pontes. E aí os iranianos costumam ficar embaixo dessa ponte, que elas formam uns arcos, eles colocam um tapete ali e ficam ali fumando aquele narguilé, tomando um chá e ficam ali embaixo. Eu lembro que era tudo meio escuro, né, meio que iluminadinho assim com uma luzinha laranja. Fotograficamente é uma ponte linda, linda. Eu fotografei ela de fora, eu decidi entrar ali nela, embaixo. A hora que eu entrei, sem brincadeira, eu acho que deve ser uns 30 arcos, embaixo de cada arco tinha uma família. E se divertindo ali, né, com um tapete persa ali estendido. E eu lembro que eu cheguei a mais ou menos uns 6 metros da primeira família que tinha. E uma recomendação que me falaram, falou assim, olha, cuidado só para fotografar as mulheres aqui, né, tal, mas você pode ir aonde você quiser com esse equipamento. Aqui o roubo praticamente é zero, não existe roubo aqui. Então eu me sentia seguro de andar com equipamento. Só que não tão confortável para fotografar as pessoas. E a hora que eu cheguei na frente dessa família, era tão bonita a cena, e eu falei, eu quero fazer uma foto disso, mas eu não posso levantar minha máquina e fazer. A gente estava na cara deles ali. Era o pai, a mãe, 2 filhas e 2 filhos. E aí eu lembro que eu me aproximei e perguntei se eu poderia fazer uma foto deles. Aí o pai ali, o chefe ali, entendeu o que eu falei. Ele falou assim, uma foto? Pode, deixou. Aí eu distanciei mais ou menos uns 3 metros. A hora que eu fui bater a foto, todos meio que levantaram assim, abriram um sorriso gigante para mim e eu bati a foto. E a hora que eu bati, eu acho que eu abri um sorriso maior ainda, que todos começaram a dar risada. Aí eles me convidaram para sentar com eles ali embaixo. Você fuma? Não fumo. Mas naquela situação ali, eu falei, sim. E comecei a fumar o narguilé com eles, tomar o chá. E aí eu ia conversando com a filha mais jovem ali, né, a gente ia se comunicando em inglês ali, ia conversando. E passei a noite com eles embaixo dessa ponte, tomando esse chá. E ao som de alguns eles chamam de poetas, né, eles ficam embaixo desses arcos, aproveitando uma acústica. E são poemas, mas são cantados, são poemas da antiga Pérsia. Então, aquele som, eu falei, olha onde é que eu estou. Tipo, no Irã, com uma família tomando isso daqui, com esse som, foi um negócio fantástico, assim, fantástico. Então, o Irã foi uma experiência maravilhosa para mim. Depois que acabaram essas exposições, eu viajei pelo país, eu fiquei 10 dias viajando pelo país de mochila, peguei meu equipamento, aí a Sahara foi comigo, que era uma menina que trabalhava na Embaixada do Brasil. Eu conversei com o embaixador, perguntei se ela não poderia me acompanhar como intérprete, porque nas capitais eles falam inglês ali, mas o resto é o persa que você não vai entender absolutamente nada. Uma das coisas que eu gostava de fazer é ficar só escutando eles conversando. E aí ela viajou comigo, a gente viajou durante 10 dias, passou por 7 cidades, cortamos o país inteiro de trem, andamos de dromedário no meio do deserto, até chegar num vilarejo de Farazar, no meio do deserto de Farazar, onde é que a gente dormiu, passou a noite ali, que foi uma experiência fora do comum para mim. Então, conhecer o Irã desse jeito foi fantástico. E no último dia, eu fui dar uma palestra no Hospital Mahak do Câncer Infantil, no Irã. Eles me convidaram, eu fiz uma palestra, e aí a Sahar foi a intérprete. Então, eu fazia a palestrinha, e ela traduzia para o Fars para as crianças com câncer ali. Foi muito legal aquilo, porque a fauna do Brasil é completamente diferente da fauna do Irã. Esses animais coloridos que a gente tem aqui, essas aves, não existe lá. Então, eu mostrava uma série de 7 cores, a molecada ficava... E aí eu contava a história, a Sahar traduzia. Quando acabou essa palestra, a direção do hospital me chamou e falou assim, o que aconteceu aqui foi muito bonito.
a gente gostaria que você não parasse com isso. Então, eu quero te fazer uma proposta, que você chegue no Brasil, escolha um hospital do câncer infantil e faça uma palestra para eles apresentando o Irã que você conheceu. E a gente gostaria de fazer uma releitura com as crianças das suas fotos aqui no Irã e no Brasil e depois a gente trocaria esses desenhos. Aí isso aconteceu, eu cheguei aqui, escolhi o GAC em São José dos Campos, fiz a palestra no GAC, eu fiquei uns 2 dias lá trabalhando com a criançada, eles desenharam os animais iranianos, a gente fez uma troca de desenho, foi muito legal, assim. Então tudo isso vai fechando o seu ciclo, né? E com a palavra de hoje fica por aqui. Você acompanha o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.